O Cine Debate História, neste episódio de número 9 do programa Perspectiva, apresenta um objeto de pesquisa muito vinculado à identidade histórica de Caetité, o Alto Sertão da Bahia, e em temas relacionados a ele, como escravidão, sociedade e historiografia. Participa do programa a pesquisadora Maria de Fátima Novaes Pires, ex-professora de História da UNEB Campus 6 e atualmente professora de História e do Departamento de Pós-Graduação em História pela UFBA. Estuda a escravidão, a resistência e a luta pela liberdade, assim como o comércio interprovincial de escravizados no sertão da Bahia e na Cafeeira Paulista. Maria de Fátima é autora dos livros Os Fios da Vida e O Crime na Cor. Ambos os livros são da editora Ana Blume. Nesse episódio, ela versa sobre a sua trajetória de pesquisa, sobre os temas envolvendo a historiografia do Alto Sertão da Bahia, sobre as fontes e arquivos disponíveis, bem como também a possibilidade de novos temas dentro dessa perspectiva. Assistam, compartilhem e se inscrevam no canal. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do professor Jairo, professor da UNEB de Caetité, meu colega durante muitos anos, que me chamou para participar desse debate logo no início. A gente estava conversando aqui na primeira edição do projeto do Cine Debate, lá em 2006, em Caetité. Me lembro que eu falei sobre o filme de Chica da Silva, na ocasião, e foi aconteceu lá na casa Anísio Teixeira, no auditório da casa Anísio Teixeira. Mas acho que o primeiro ponto, eu acho que para definir, para a gente discutir, eu acho que a gente chega num ponto que é polêmico para a gente. Primeiro, do Alto Sertão da Bahia. Em geral, a gente escreve Alto Sertão da Bahia com letra minúsculas, e eu vou explicar por quê. A gente sempre leva em consideração um registro histórico dessa definição. Quando eu escrevi O Crime na Cor, é evidente que a gente recorre àqueles que vieram antes da gente. E, sem dúvida nenhuma, o professor Erivaldo Neves é uma referência imprescindível aos estudos do Alto Sertão da Bahia. É ele que é o pioneiro de todo esse trabalho, de todo um levantamento histórico, de arquivo, sobre o lugar. E então o professor Erivaldo, ele diz que essa região do Alto Sertão da Bahia é referenciada na posição relativa ao curso do Rio São Francisco, na Bahia, e ao relevo baiano, que ali projeta as maiores altitudes. É, em suma, o que ele traz. João Gomes, escritor caetitense, editor do jornal A Pena, nascido no século XIX, em 1858, ele define da seguinte forma o Alto Sertão da Bahia. Ele fala: é conhecido por Alto Sertão, e ele então coloca entre aspas e coloca com letra minúscula, da Bahia, o vastíssimo território das caatingas, carrascos, chapadas, charnecas, pseudomatas, não vestidos geralmente das uniformes e punjantes florestas que se dá entre nós o nome de matas. Aí, quer no tempo, quer no espaço, vêm-se os mais vivos contrastes, os mais surpreendentes e uma variedade quase infinita de altitudes e aspectos que confundem e deslumbram. A natureza aí se manifesta mais caprichosa em sua poesia, mais caleidoscópica do que na região das matas propriamente dita, máxime quando o sorriso da primavera comunica-lhe os seus encantos. Eu acho que para a gente que viajou durante tanto tempo para Caetité, eu fiquei durante 14 anos viajando para Caetité, fazer a leitura de João Gomes, essa descrição do Alto Sertão que ele traz aqui, é um pouco ver o Alto Sertão como a gente passa a ver o ano inteiro, porque a gente dá aulas então de fevereiro até dezembro, e a gente vai vendo essas modificações todas, essa realidade caleidoscópica de que fala aqui João Gomes. Então eu acho que isso eu prefiro sempre nos meus trabalhos, todos eles, grafar essa grafia de Alto Sertão com letra minúscula por conta dessa designação que na minha compreensão ela é muito mais histórica do que propriamente geográfica. O Crime na Cor, ele surgiu ainda na graduação. Preciso lembrar aqui da professora Albertina Vasconcelos, que no ano de 1990 levou toda a sua turma para o arquivo de Rio de Contas, para conhecer o arquivo de Rio de Contas, e foi lá que eu tomei contato com a documentação sobre a escravidão naquele lugar. Em geral, a gente não via a escravidão como um tema relevante à época que eu comecei, nos anos 90, quando a gente falava da escravidão no interior da Bahia. Se considerava que essa escravidão ela não tinha tido
tanto significado, né, porque se pensava muito na escravidão a partir na Bahia, né, do Recôncavo e de Salvador, e foi tomando contato com aquela documentação lá do século XIX, com a professora Albertina, lidando com aqueles arquivos, que surgiu o crime na cor, né? 90 para mim é um dado super importante, porque quando nós viajamos, foi uma turma toda de graduação que viajou com a professora Albertina, eu estava grávida do meu filho, então não posso esquecer essa data, né? O crime na cor surgiu, portanto, daí. Ele só foi desenvolvido mais tarde, né? 5 anos mais tarde, porque nesse intervalo, como eu falei com vocês, eu tive meu filho, não podia sair cedo, né? Para fazer mestrado e doutorado, porque ocupa muito tempo da gente, né? E então, durante esse período, durante esse tempo, eu fiz 2 especializações. Uma especialização foi em História do Brasil, no PREPS, que era, né, um curso de especialização lá do Censo, mas que era muito interessante, muito bom. A gente tinha professores muito de referência, né? Nossa bibliografia estava ali, né? Alcilenaro, Dea Fenelon, né? Carla Anastasia, né? Aquele pessoal todo, e foi super importante esse período de um aprendizado, né? Do sair da graduação e aprender ali com aqueles professores todos que vinham de fora, muitos deles vindos de São Paulo. Em seguida, eu fiz uma outra especialização, isso Vitor crescendo, né? Um menino crescendo. Fiz uma outra especialização que foi em Teoria da História, e aí foi uma especialização interdisciplinar entre a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade, então, durante esses 2 anos, de ter a companhia do professor Manuel Salgado, como professor, né, professor de Teoria da História da UFRJ, que eu digo sempre que passou para a turma assim, régua e compasso dentro da área que eu mais me identifico e que depois se tornou minha área de trabalho, né, na universidade. Essa é a área em que eu atuo, né, na Teoria da História, que é uma área mais ampla, a gente trabalha com historiografia, com introdução ao estudo da história, enfim. E em 95, portanto, eu iniciei, aí Vitor já com 5 anos, né, o meu mestrado na PUC São Paulo, com a orientação da professora Maria Odila Leite da Silva Dias, até 97, quando eu defendi, né, desculpe, 95, 95, eu acho que eu me atrapalhei, de 97 a 99, desculpe, foi de 97 a 99, eu sempre me atrapalho com data já, me desculpe. Foi de 97 a 99, eu terminei em 99, e no ano de 2000, aí terminei o crime na cor, e em 2000 eu iniciei meu doutorado, já na USP também, com a professora Maria Odila, que foi Fios da Vida, né? No crime na cor eu buscava muito entender de que modo, né, que a justiça ela lidava, né, com a escravidão, sobretudo com a presença de escravizados, né, naquela região do Alto Sertão da Bahia. E das coisas que eu acho que ficou bastante evidente é que quando a gente fala que essa justiça ela não funciona no seguinte sentido, ela funciona sempre para proteger aqueles que estão numa posição superior naquela sociedade, nas sociedades que nós vivemos, né? De todos os processos criminais que eu trabalhei, praticamente todos eles, nós não encontramos nenhum processo em que um senhor ele é de fato, né, sentenciado pela justiça de um modo a ser preso ou alguma penalidade, né, que aconteça, né, com esse senhor. Geralmente ele consegue se safar dessas situações. E o interessante é que algumas vezes, lendo os processos criminais, nós localizamos escravizados que entram na condição de réus ou de vítimas e saem na condição de réu. Essa é uma situação que a gente observa nos processos criminais, não só da Bahia, mas também, né, de outras partes. Agora, Jário me pediu para que eu falasse da minha trajetória, agora eu estou exatamente no momento de desenvolvimento de uma pesquisa que segue a perspectiva de Fios da Vida, que é trabalhar, discutir, analisar o tráfico interprovincial, e eu passei então a pesquisa a arquivos do interior de São Paulo. E lidando também, nesse primeiro momento, em 2014, eu fiz essa pesquisa com 6 arquivos, né? Taubaté, Ribeirão Preto, Jauá, Rio Claro, São Carlos do Pinhal, e daqui a pouco me vem um outro. São 6 arquivos que eu venho trabalhando, voltei a trabalhar o ano passado com eles, e essa cena, né, da condução do processo criminal também se repete por lá. Ou seja,
é possível a gente perceber de que modo que a justiça ela age, né, de acordo com privilégios, né, como é o caso aqui do que a gente observa aqui no Brasil, né, ao longo do século XIX, né, posso dizer isso. O que a gente percebe agora, a partir de 1870, eu fiz agora recentemente um artigo que vai ser publicado na Afroásia, que eu falo da história de Doroteia, e aí são autos cíveis, né? Então a gente percebe que a partir de 1870 existe uma crítica moral à escravidão e alguns magistrados passam a aderir à causa escravista. Então a gente consegue observar, né, entre esses segmentos pares da justiça, né, pessoas que estão ali envolvidas diretamente, ou como juiz municipal, como juiz ordinário, né? Eles estão ali, alguns deles se mobilizam no sentido de atender demandas de escravizados. Bom, eu acho que, enfim, né? E quando bom, acho que falar um pouco de Fios da Vida, né? O que eu observei em Fios da Vida, uma das questões que ficou bastante patente para mim quando eu concluí o Crime na Cor, é que não era possível dizer que aquela região ali, com o fim com a emergência do tráfico interprovincial e com o fim da escravidão, aquela região ficou vazia, né, se esvaziou de escravizados. Eu desconfiava muito disso. E em Fios da Vida eu consegui fazer um levantamento dos inventários dos anos 80, 1880, né, toda a década de 80, e eu percebi que 20% desses inventários assinalavam para a gente a presença de 10 a 15 escravizados ainda por propriedade. Isso esse é um número significativo para os padrões da escravidão naquele lugar, e isso diz muito para a gente do que significa o pós-abolição. Então, em Fios da Vida, eu trabalhei numa perspectiva de analisar mais de perto o tráfico, a luta pelas alforrias e o pós-abolição. Foi essa a minha perspectiva em Fios. E o que eu pude perceber, né, por que Fios, né? O que eu pude perceber nas lutas pela alforria, né, diante de um tráfico que era tão intenso e tão agressivo naquela região ali do sertão da Bahia, é que eles buscaram o tempo todo, a partir de uma vivência muito própria, muito particular e muito unida e solidária, se manter ali naquele lugar, né, apesar de toda a adversidade que a presença de traficantes trazia ali para a vida deles, né? Principalmente porque o preço dos escravizados ele triplicou, né, com o fim do tráfico atlântico. Então, imagine, escravizados que custavam 400 mil réis passaram a custar R$1,2 milhões. Então, para comprar alforria se tornava muito mais difícil, era muito mais complicado para aquele escravo que conseguia comprar sua alforria, e para aquele senhor era um negócio extremamente rentável, principalmente naquele momento em que a seca abatia aquela região, né? A seca de 1860 foi muito cruel, né, para o sertão da Bahia, mas não só, né, também para o recôncavo. A gente consegue ver isso, a seca de 60, a seca de 90, os trabalhos de Bert Bergman, né, em que ele discute essa questão da presença da seca nessas localidades. E então é por isso, né, que o título do trabalho é Fios da Vida, de como que eles vão buscando, de alguma forma, se conectar para poder manter condições conquistadas, né, ao longo da vida, naquele lugar. Imagine a dificuldade que é e que significou para aquelas pessoas que, em maior parte, havia nascido ali naquele lugar, havia nascido no sertão. Não são pessoas que vieram de África, eu estou falando de 1850, 60, são pessoas que nasceram ali naquela região, que tinham famílias naquela região. E, de repente, aquelas pessoas serem vendidas para São Paulo, principalmente para o Oeste Paulista, para onde eles foram, né? A maior parte, né, vai para o Oeste Paulista. Então eles veem ali as suas vidas totalmente desarticuladas, suas famílias totalmente desarticuladas, né? E eles vão lutar, né, de todas as formas para se manter ali naquela região. Na documentação a gente encontra, né, escravizados dizendo, né, que eles se recusam a ir para as temíveis matas do café. E quando a gente estuda o Arendim, por exemplo, né, que ele fala de Rio Claro, que é essa região do Oeste Paulista, ele vai dizer o quanto que era cruel o regime de escravidão imposto ali por aqueles fazendeiros que plantavam café naquela região ali do Oeste, né? O quanto que era complicado, inclusive para aquelas pessoas que vinham de fora do Brasil, né? Denise Moura
escrevendo Saindo das Sombras, ela mostra para a gente como é que as embaixadas, inclusive de outros países, né, do estrangeiro, buscavam evitar as fazendas de Rio Claro, tamanha perversidade, né, e crueldade que se praticava naquelas fazendas. Então, é um pouco isso o meu percurso e continuar estudando o tráfico interprovincial nessa região do Oeste Paulista é um pouco a tentativa de perseguir, né, a trajetória construída por esses escravizados que foram deslocados compulsoriamente dessa região do Nordeste, as províncias do Norte, como eram chamadas, né, antes, para a região do Sudeste do país. Eu acho que falar de arquivos e fontes no Alto Sertão da Bahia é um dos temas assim da maior importância, não tenho a menor dúvida disso. Primeiro porque quando a gente começa a fazer essa pesquisa, a gente é bastante desestimulado a fazer a pesquisa, né? Primeiro porque se fala, mas qual a importância, né, que esses temas têm aí para esse lugar? Existe um mainstream historiográfico que vai dizer para a gente que o importante é o que está, é aquela noção do centro-periferia, né? É aquilo que está no centro, né? Essa periferia não interessa. Mas à medida em que a gente começa a realizar o nosso trabalho, começa a fazer o nosso trabalho, a gente percebe a importância dessa documentação, inclusive para uma reescrita da história da Bahia. O que a gente está buscando fazer e o que a gente acha que tem feito, nem sempre com essa intenção, né? Mas é exatamente reescrevendo essa história a partir de dentro. Eu acho que é o Brasil muito nascendo de dentro. Então, de início, assim, né, é complicado a gente falar de organização de arquivos. A gente tem um arquivo público municipal de Caetité, que foi criado em 97, e criou uma possibilidade de pesquisa, daqui a pouco eu vou falar sobre ela com vocês, que é realmente espantosa, né? A pesquisa que nós conseguimos meados dos anos 90 para cá é uma coisa impressionante, mas essa realidade não é uma realidade dada, não é? É uma realidade, organizar um arquivo é uma coisa que dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. A grande parte dessa documentação, ela ainda é buscada nos seus locais de produção. Então, Palmas de Monte Alto, quando essa documentação ainda estava no fórum, essa documentação foi pesquisada lá. Parte da documentação eclesiástica é pesquisada nas cúrias, né, de Bom Jesus da Lapa, de Caetité, ou seja, nesses lugares em que nem sempre, né, e na maioria das vezes não, né, essa documentação ela é bem cuidada. A organização, portanto, de arquivos no interior da Bahia ainda é uma coisa muito precária. A gente tem um arquivo de Caetité que é, sem dúvida nenhuma, um oásis no meio, né, de uma situação mais complicada, né, de um deserto, digamos assim. Recentemente tivemos uma reunião com o grupo, a semana passada, com um grupo de pessoas de Condeúba que pretende organizar o arquivo por lá. O arquivo de Rio de Contas é um arquivo, sem dúvida, marco, né, referência marco da gente, porque é o primeiro arquivo organizado no sentido de trazer uma documentação histórica, uma documentação do século XVIII, que é fundamental, né, essencial para os nossos trabalhos. Existem outros arquivos de iniciativas de universidades, por exemplo, o pessoal da UFES, né, os professores da Universidade Estadual de Feira de Santana mantém ali, desde a professora Lucilene Reginaldo, depois com a professora Elciene e tudo mais, um arquivo, uma organização de arquivo do judiciário que tem sido muito importante para o desenvolvimento de trabalhos. Então a gente tem iniciativas dessa ordem. A UESC também, existe também um lugar de organização de arquivo né, fontes, né, da memória que também podem ser buscados, mas são iniciativas ainda bastante pontuais e que a gente espera que de fato, né, os arquivos eles tenham ganho força, né, no interior da Bahia, porque muita dessa documentação, muitas dessas fontes elas se perdem. Para que vocês tenham ideia, quando nós fomos a Riacho de Santana, uma documentação do século XIX, Riacho de Santana fica muito próximo a Caetité, né? Uma documentação do século XIX, uma documentação antiga, se encontrava no chão do fórum, né, da cidade, e a gente nunca conseguiu recuperar essa documentação. E a tendência é que, com o passar do tempo, essa documentação se perca completamente, porque não existe acondicionamento, não existe limpeza, não existe, então... quando a gente vê as imagens da documentação que a gente traz para trabalhar, a gente tem algumas lives que mostram isso, vocês podem inclusive consultar, né? A situação da documentação realmente é complicadíssima, né? A gente fica bastante preocupado. Mas, bom, enfim, a gente espera muito que essa situação, ela, né,
ganhe uma outra aspectuação, né, principalmente com o desenvolvimento dos trabalhos dos nossos estudantes, que tem crescido em gênero, número e grau. Quando a gente fala da produção historiográfica do Alto Sertão da Bahia, é imprescindível que a gente leve em consideração trabalhos assim que são pioneiros, né? O trabalho da César Maria Minifúndio, do professor Arivaldo Neves, é um marco, né, fundamental desse trabalho, desses estudos, né, sobre o Alto Sertão, né? O professor Arivaldo também publicou Escravidão, Pecuária e Policultura, né? Ele fez, junto com Caminhos do Sertão, né, Ocupação Territorial, Sistema Viário e Intercâmbios Coloniais dos Sertões da Bahia, que é um trabalho do professor Arivaldo e da professora Antonieta Miguel, Tuca, né, nossa conhecida lá na UNEB de Caeté. Bom, e tem um livro que é fundamental também, para que a gente possa compreender um pouco desse sertão, que é Licurgo Santos Filho, uma comunidade rural do Brasil Antigo. Esse livro é uma preciosidade, né? Bom, e a gente, então, assim, outras e outras produções, né, nasceram a partir desses trabalhos, né, das possibilidades criadas por esses trabalhos. Eu quero dizer que esses trabalhos pioneiros, eles são importantes porque eles dizem para a gente que é possível fazer, né? E a partir daí a gente começa a desenvolver uma curiosidade para saber o que a gente pode encontrar mais, e foi assim que esses trabalhos nasceram. Eu queria falar de alguns deles, mas muito en passant, somente para situar, né, alguns deles. Eu queria lembrar que o trabalho, sem ser exclusivamente do Alto Sertão da Bahia, né, mas o trabalho da professora Avanete Pereira de Souza, A Bahia no século XVIII, Poder Político Local e Atividades Econômicas, que foi publicado pela Alameda em 2012, a professora Avanete é professora da UESB, né, também um dos pioneiros trabalhos, né, que se debruça, né, sobre o tema de política, pensando na atividade camarária, né. Professor Isnara Pereira Ivo, Homens de Caminho, Trânsitos Culturais, Comércio e Cores nos Sertões da América Portuguesa, também professora da UESB, uma referência indispensável, né, que fala do povoamento no século XVIII. Da professora Grace Meira, né, Para Remédio das Almas, Comissários, Qualificadores e Notários da Inquisição Portuguesa na Bahia Colonial, que foi publicado pela UESB em 2014, Grace também é professora da UESB, e que junto com a professora Maria de Deus Bates Manso, né, de Portugal, publicou também Difusão da Fé, Por Entre Povos e Lugares, Instituições, Religião e Religiosidade do Império Português, século XVI e XIX. Grace, inclusive, faz um estudo, né, tem um capítulo em que ela discute, né, o Santo Ofício no interior, a presença do Santo Ofício no interior da Bahia, ali naquela região de Bom Jesus dos Meiras, né, Brumado, atual Brumado. Bom, enfim, e desses trabalhos pioneiros, que, como eu falei com vocês, começou muito por dentro de paróquias, né, estudando aqueles livros paroquiais, né, com muita coragem, porque a documentação ela não se encontra organizada, ela não se encontra catalogada, não está limpa também, ela não está higienizada. Então, eu ficava muito preocupada, são minhas orientandas, e eu dizia, tome cuidado, porque essa documentação ela pode conter fungo e tal, e elas foram com muito cuidado fazer esse trabalho, algumas com alergia, tiveram alergia durante esse processo, mas fizeram seus trabalhos. Então, eu quero dizer para vocês que resulta de, tudo que eu vou falar com vocês aqui, resulta de uma pesquisa muito difícil, né? E muito, além de difícil no sentido de que é complicado você lidar com quantificações, né? Mas é uma documentação que você precisa ler, e é uma documentação do século XVIII, a gente precisa entender que essa caligrafia é toda uma caligrafia do século XVIII e XIX, o que não facilita muito a vida da gente. E, então, além de lidar com a documentação, limpar a documentação, organizar a documentação, ler a documentação e organizar um desenho lógico, que é o que a gente chama do nosso trabalho, de uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Gabriela Amorim Nogueira defendeu em 2011 a sua dissertação de mestrado, intitulada Viver por Si, Viver pelos Seus, Famílias e Comunidades de Escravos e Forros no Sertão de Cima do São Francisco, 1730-1790, defendeu na UNEB, no mestrado em História Regional e Local. E Gabriela deu continuidade, quer dizer, está agora no doutorado, né, comigo, aí na UFBA, né, já qualifica esse ano. Napoliana Pereira Santana, que escreveu agora a sua tese de doutorado, Raízes Negras em Terras dos Sertões da Bahia, Famílias e Comunidades de Africanos a Quilombolas, Urubu, 1870-1930. Essa é a sua tese de doutorado. Ela fez também um trabalho
com essa região do Urubu para o seu mestrado, também discutindo famílias. Há o trabalho de Ivanice Silva Ortiz, que é Trabalho Escravo, Laços de Família e Liberdade, no Nosso Sertão da Bahia, Caetité, 1830-1880. Ela defendeu a sua dissertação na Universidade Federal de Minas. Né? Simone Oliveira, me orientando agora no doutorado. No seu mestrado, ela escreveu a dissertação O Ardente Desejo de Ser Livre, Escravidão e Liberdade no Sertão de São Francisco, Carinhanha, 1800-1871, defendeu em 2017, está agora, né, no seu doutorado. Um outro trabalho que eu destaco pela qualidade de pesquisa, né, é o trabalho de Yasmin de Oliveira César, A Última Rota Atlântica, o comércio interno de escravizados rumando os sertões da Bahia setecentista, 1759-1798. Yasmin fala sobre o processo de distribuição de escravizados que chegavam até o Porto de Salvador e rumavam para o interior da Bahia. Um trabalho fantástico, o trabalho de Yasmin. Um outro trabalho que também fala de famílias é de Fernanda Gomes Rocha, natural de Rio de Contas, e que pesquisou Rio de Contas, se chama Laços de Família, Escravos Libertos em Minas do Rio de Contas, 1840-1888. Ela defendeu seu mestrado em 2016 pelo programa de pós-graduação da UFBA. Há um trabalho também que foi feito na Universidade Estadual de Feira de Santana, que é Jaiane Fraga, que é intitulado É Preciso Deixar, isso aspas, é preciso deixar alguma conversa para testificar que vivemos, fecha aspas, a trajetória da família Fraga, Faria Fraga, Nosso Sertão da Bahia, 1842-1889, é um trabalho que fala sobre o tráfico interprovincial. Essa família Fraga é uma família bastante conhecida por sua ação no tráfico, naquela região do Sertão da Bahia. E Laiane agora dá continuidade aos seus estudos do tráfico também na UFBA. Rosângela Figueiredo Miranda, que escreveu, né, a sua dissertação de mestrado, defendeu em 2017, que se chama Indiligência de se Libertar, Alforrias, Família Escrava e Tráfico Interprovincial no Nosso Sertão, Monte Alto, 1810-1888. É um trabalho de uma pesquisa muito sofisticada e realmente de monta, né, que Rosângela fez a essa documentação de Monte Alto. O professor Marcos Profeta Ribeiro escreveu a sua dissertação, a sua tese de doutorado intitulada Mulheres Sertanistas, Transmissão e Sedimentação Cultural do Trabalho Feminino na Formação das Primeiras Fazendas de Gado dos Sertões Baianos, 1704-1838, defendida na USP em 2019. Eu coorientei esse trabalho com a professora Maria Odila. Marcos dá continuidade aos seus estudos de gênero nesse trabalho, né? O professor Zezito, que partiu para uma perspectiva de estudo da atividade da Câmara Municipal de Caetité, com o trabalho Uma Vila na Periferia do Império, Sociedade, Território e Poder no Alto Sertão, Vila Nova do Príncipe e Santana de Caetité, 1810-1821. Foi sua tese de doutorado defendido na UF, em Niterói, em 2021, que eu tive o prazer e a satisfação de participar dessa banca também. O trabalho de Lielva, né? Que Lielva trabalhou tanto com a família Teixeira, na sua dissertação de mestrado, quanto com a família do Gomes Neto, né, do Barão de Caetité, a sua tese de doutorado defendida no ano 2019, aqui na UFBA, que é Entre Política e a Magistratura, o Barão de Caetité e as suas articulações no Império, né, Bahia, Alto Sertão da Bahia e além, 1840 e 1880. O professor Paulo Henrique Duque Santos, que inicialmente fez o seu mestrado na Unirio, né, falando mestrado em memória, ele discutiu a cidade de Caetité no início do século XX, e que no seu doutorado ele foi então para o estudo da economia dessa sociedade caetitense, um trabalho que vai ser publicado agora, que se chama Légua Tirana, Sociedade e Economia no Alto Sertão da Bahia, 1890-1930, e que traz o prefácio da professora Maria Odila, que é muito interessante porque ela diz que a gente está inaugurando uma nova escola historiográfica com esses trabalhos todos, né, que tratam do sertão, né? E por fim eu queria falar que além dos lugares desse sertão, do Alto Sertão da Bahia, existem outras perspectivas de trabalho em outros lugares, né? Flaviane Ribeiro, por exemplo, né? Defendeu na Universidade Estadual de Feira de Santana o Viver por Si, Histórias de Liberdade no Agreste Baiano Oitocentista, e agora dá continuidade aos seus estudos com o doutorado, né? No doutorado na UFBA. Há um livro publicado, né, que fala, né, de Lucas da Feira, que é a Horda Heterogênea, né, também de Feira de Santana, né, do professor Igor Gomes, né, trabalho importante. Enfim,
de conquista. A gente tem um trabalho muito recentemente defendido na UFBA, este ano ainda, né? Que é Eufrosina Maria de Oliveira com Combinado Mobilidade e Inserção Social na Imperial Vila da Vitória, século XIX. Eu pude orientar esse trabalho, o Diego defendeu recentemente, é a famosa Flor de Panela, né, lá de Conquista. Né? E tem um outro trabalho, por fim, são vários, eu estou tentando resumir ao máximo aqui, eu sei que o tempo é curto, né, Jair? E é o trabalho da professora Elisângela Oliveira Ferreira, que agora foi publicado, que se chama Nas Variantes do Sertão, Trajetória de Famílias do Médio São Francisco, Xique-Xique, século XIX. Em geral, esses trabalhos apontam, portanto, para as lutas pela liberdade, família, tráfico, né? Estão buscando, quando se fala, né, da vida de escravizados, são mais ou menos esses os caminhos que se tem trilhado, né? Se busca traçar a partir dessas pesquisas. Há fontes que, como eu disse para vocês, nem sempre estão organizadas, né? Em grande parte delas exige o trabalho do pesquisador de primeiro organizá-las para depois proceder à pesquisa. Então, eu queria completar, né? Queria completar dizendo para vocês. Primeiro, eu acho que é preciso dizer o seguinte: primeiro a gente fica impressionado com a quantidade de trabalhos. Uma outra coisa que nos impressiona também é que nem sempre esses trabalhos, né, eles chegam às prateleiras de livrarias, né? Então a gente não tem conhecimento deles. Felizmente hoje existe, né, os programas de pós-graduação mantêm um repositório, né, de teses em que a gente pode ali então acessar esses trabalhos por meio dos sites, né, dos programas de pós-graduação. Eu gostaria de dizer, então, dos livros publicados. Eu mostrei para vocês o livro de Igor Gomes, queria mostrar para vocês o livro de Jackson Ferreira, Gurgalha, um coronel e seus dependentes no sertão baiano, Morro do Chapéu, século XIX, um trabalho bastante importante, significativo, foi defendido na UFBA, né, com a orientação do professor João Reis, né? E desses trabalhos que o Arquivo Público Municipal de Caetité possibilitou, por exemplo, fruto de uma doação da família para o Arquivo de Caetité da documentação de João Gomes, eu destaco aqui, né, o São Pauleiro, que foi publicado em 2018, é um livro de João Gomes, Os Analfabetos, que foi publicado em 2014, está aqui, né, e agora recentemente, né, Pelo Sertão e Vida Campestre, né? Pelos Sertões da Bahia, História e Literatura, que conta com prefácio, pós-fácio, algumas avaliações nossas aqui desse trabalho, né, sobre a relação História e Literatura. Bom, acho que isso que eu gostaria de completar. Gostaria de mostrar também para vocês, né, fruto do trabalho de Napoliana Pereira Santana, que defendeu a sua tese de doutorado recentemente na UFBA, o seu mestrado foi na UNEB, em Santo Antônio de Jesus, e o Rafael Trapp, né, Escravidão e Pós-Abolição nos Sertões do São Francisco, Problemas e Abordagens, Oeste da Bahia, séculos XIX e XX. Então, acho que muita coisa ficou fora, né, mas eu creio que algumas coisas importantes, assim, centrais, né, dessa produção, eu acho que eu tentei trazer aqui para vocês, pelo menos falar um pouco. Eu acho que, do ponto de vista de temáticas, eu acho que está tudo em aberto ainda, sabe? Eu acho que a gente encontra assim, um campo aberto ainda de pesquisas, seja sobre o processo de povoamento desses lugares, né? Porque essas coisas elas não estão muito definidas para a gente, né? Como que a gente tem quadros muito gerais, né, do povoamento. Acho que a gente precisa ter quadros mais específicos do povoamento dessa região. Nós nos contentamos durante muito tempo com a noção de bandeiras e entradas, né? Durante muito tempo houve uma prevalência, né, dessa noção de que foram os paulistas aqueles que abriram os caminhos e tudo mais. Eu acho que essas teses, a própria Karina, né, no seu trabalho, né, sobre essa discussão que ela faz lá no Sul, já mostra para a gente a necessidade de a gente buscar outros caminhos. O trabalho do professor Márcio Santos é um trabalho fundamental. Aliás, ele não é professor, ele é um colega da gente de pesquisa, é um pesquisador, né, sobre esse processo de povoamento e ocupação, inclusive, né, dessa região de Carinhanha, tem sido tão importante para o trabalho de Simoni. Então, acho que começa daí. Eu acho que começa da gente começar a pensar, desde o povoamento dessa região, que para a gente não está resolvida essa questão ainda, né, a própria vivência nesses lugares, porque essas vivências elas vão tomando contornos, né, a partir daquilo que se desenvolve economicamente naquele lugar. Então, quando a gente fala da escravidão no século XVII, no século XVIII, no século XIX, então a gente está falando de coisas diferentes no mesmo lugar. A gente não está falando da mesma coisa.
Então, é preciso entender como é que a historicidade, de algum modo, vai definindo as práticas sociais. Então, modo geral, esses temas são temas todos em abertos e que precisam ser pensados a partir de contextos muito específicos. Né? Quanto mais específico, né? Quanto mais a gente se dedicar, né, a olhar com mais especificidade o que tem acontecido naquelas localidades, melhor a gente define o nosso campo da história. Né? É melhor, a gente consegue fazer isso com mais densidade, né, e com mais possibilidade de aproximação, né, de uma situação que já não mais existe. E que, para nós, ela chega através de uma mediação de fontes e de uma possibilidade nossa de leitura dessas fontes hoje. Né? E com as questões que nós colocamos hoje no nosso tempo. Então, é sempre aquilo que eu digo que, quando as pessoas falam do chat, né, GPT, né, que as coisas estão dadas, eu falo, não estão. Para nós, historiadores, as coisas não estão dadas, porque as nossas questões são sempre questões do hoje. Nós levantamos sempre questões a partir das nossas inquietações do presente. Eu não tenho dúvida nenhuma que Marc Bloch tem toda razão quando ele diz isso, que a história é fruto, né, desse presente. Portanto, são essas questões do presente, né, que nos levam a levantar questões mais sofisticadas, né, para os nossos temas de pesquisa. Então, revisitar temas, né, com novas questões é uma coisa que deve ser corrente, né, entre a gente. Né? Então, não existe, na verdade, uma apropriação de tema nenhum. É buscar entender o tema sob novos prismas. E eu acho que entender também como que essa realidade ela é muito caleidoscópica. Então, entender o quanto que ela é diversa, né? E que é preciso, então, entender com mais especificidade, buscar mais informações. Por exemplo, neste meu... Dar um exemplo para vocês, essa questão da postura dos magistrados. Né? Quando eu escrevi agora sobre o caso de Doroteia para a Afroásia, que são autos cíveis, né? Eu fui buscar a postura, né, daqueles magistrados. E aí o texto da história é sempre um texto muito folhado. Então eu buscava saber quem eram eles, né, quem eram aqueles homens, por que eles, naquele determinado momento, assumiam uma postura favorável, né, às demandas de escravizados, por que aqueles outros não, né, se colocavam totalmente a favor, né, favoráveis, né, a demandas de senhores. Então é sempre puxar um fio, né? É um novelo de lã. Fazer história é muito isso, né? É um quebra-cabeças, a gente sabe disso. Então, os temas eles estão todos muito em abertos, né? Eles precisam, na verdade, de novas questões, de novos problemas, né? De olhares mais sofisticados e de caminhos inusitados. Eu acho que é isso. A gente precisa ousar mais, fazer uma história que ouse mais no sentido de buscar outras perspectivas de análise também. Né? A história social ela é muito interessante, mas a gente pode fazer coisas dentro de outros campos, né, do conhecimento histórico, principalmente com a possibilidade de abertura de novas fontes. Eu acho que é exemplo do trabalho de Eudes Maciel, que trabalhou com o arquivo de Caetité, lidou com fotografias, eu não falei do trabalho dele aqui, né? Ele defendeu na Unesp, fez um trabalho com as fotografias do arquivo de Caetité, e fez um trabalho fantástico, né, discutindo muito essas ideias de cidade, de civilização. Então há um leque, né, aberto, não só de possibilidades, mas de grande trabalho, tendo em vista que o trabalho de historiador é sempre esse trabalho, né, de juntar peças, né, de unir peças e formar um desenho lógico daquilo que se faz.